Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal dos Jogos no Tabuleiro. Hoje vou fazer aqui o tutorial e análise do Viscondes of the West Kingdom, ou como provavelmente será em português, Viscondes do Reino Ocidental. Então vamos ver como é que se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então o jogo está quase preparado para começar a jogar, mas temos que fazer aqui uma coisa adicional. Depois de termos feito 5 montes destas personagens para dividir pelas várias áreas de jogo, e de notar que as várias áreas de jogo podem ser colocadas de qualquer maneira e tem frente e verso, e depois coloca-se o castelo aqui em cima para fixar isto. Portanto, isto, a variedade do tabuleiro inicial vai ser sempre muito diferente. Também dividimos aqui os livros em 5 montes e colocamos sempre aqueles 5, porque existem 5 que têm o fundo cinzento, que são os que custam 3 cruzes, no topo do monte. O resto é tudo aleatório e vai criar sempre condições iniciais diferentes. Ajustamos aqui o monte das dívidas e dos feitos consoante o número de jogadores. Para 2 jogadores são 12 de cada uma. Colocamos aqui estes cartas de bónus de catedral e de castelo, que estão associadas ao... Se conseguimos fazer livros com os estandartes de cada uma das cores, ganhamos bónus adicionais. E este aqui é pelo primeiro jogador a chegar ao topo do castelo, e depois por quem mantém a maioria também tem um bónus de pontos e de habilidades especiais, que consiste em ter mais cartas na mão. Depois vão ser feitos montes aqui de cartas de início de personagens diferentes e de condições iniciais. Vamos imaginar que, por exemplo, eu escolhia esta personagem e este bónus para começar. O que é que isto me ia dar? Aqui a minha personagem juntava ao meu baralho e ela vai ser uma personagem que vai me permitir descartar cartas para receber recursos quando ela sair da área de jogo. Portanto, ela ia misturada aqui, baralhava e ficava aqui o meu baralho construído. Isto tinha de ser ajustado, os edifícios já estavam todos aqui segundo o tipo em cada uma das 3 secções, porque existem 3 tipos de edifícios. O marcador da negatividade aqui na parte extrema da parte esquerda e da positividade do bem do lado direito no extremo. Os nossos trabalhadores todos ali, e então da outra carta que eu recebi, que eu escolhi do conjunto, vou ter os meus recursos iniciais. Vai-me determinar onde é que fica o meu Visconde, vamos ver onde é que estão os números 0 ao 6, o 6 é aqui, e vou ter então direito a 2 ouros, 7 moedas, uma carta de dívida e uma de feito, que eu vou colocar aqui de lado. De notar que as cartas têm aqui estes estandartes amarelos. Quando o estandarte amarelo está assim cruzado, quer dizer que é um ponto negativo. Quando ele está assim cheio inteiro, quer dizer que é um ponto positivo. Portanto, as dívidas dão 2 pontos negativos e os feitos dão 1. Mas se por algum motivo tivermos habilidades especiais que as conseguirmos virar, a dívida deixa de dar pontos negativos e dá-nos um recurso à escolha, e o feito, em vez de valer 1 ponto, passa a valer 3. Para já começávamos com isto, e ainda tenho a benefício de poder colocar dois dos meus funcionários no castelo, e eu escolher qualquer uma das zonas do nível 3, 3, 2, 1, um era o tal que dá à direita àquela carta com o bónus, de poder ter mais uma carta na mão, e de ganhar mais 5 pontos de vitória. Portanto, eu ia escolher aqui, porque vai ser isto que me vai permitir subir e ganhar depois os bónus que estão associados aqui às cartas. E pronto, eu podia depois então pegar nesta carta, virava, e isto vai-me dar alguma informação inicial para o jogo. Vai-me dizer os bónus que eu recebo quando são expulsos as minhas personagens dos níveis do castelo, sendo do 3º nível não é possível expulsar nenhuma, mas destes, quando são expulsos, ganho bónus. Aqui, quando os 2 viscondes, os cavaleiros, se juntam numa área, o jogador que já estava lá pode reordenar as cartas na sua área de jogo. E aqui os bónus de final do jogo pelos conjuntos de manuscritos, de livros, que nós conseguimos juntar consoante as 4 cores diferentes. Cada conjunto de 4 diferentes, 16 pontos. E aqui é a informação que nós obtemos quando somos obrigados a baralhar o nosso baralho porque se esgotam, porque isto é um deck builder. Se nós tivermos bandidos na área de jogo, avança o marcador preto 1. Se não tivermos nenhum, avança o marcador branco 1. Portanto, isto vai fazer bastante diferença. E colocamos aqui como ajuda de lado. Portanto, podemos começar então a jogar. Vamos biscar 3 cartas. E eu vou poder escolher então agora qual jogo. Vamos seguir esta ordem de turno, porque isto é que vai nos facilitar e ajudar a perceber as várias etapas aqui associadas. Primeiro começamos por descartar a última carta que aqui estiver. No início obviamente não está nenhuma, portanto salta-se isso. E passamos para a parte de adicionar uma carta. Eu ia ver aqui e ia escolher, por exemplo, esta. Colocava em jogo. Como não tenho nenhum bandido na área de jogo, isto não acontece, porque se tivesse, isto ia avançar 1. Depois passamos para a fase de avançar o nosso Visconde. Como foi uma carta com 2 moedas, eu posso avançar 2.
E aqui na área de jogo, se repararmos, temos uma área exterior e uma área interior. Cada uma está associada a duas ações. A exterior está associada às ações de comércio, que são estas com o saco azul, e a ação de construção, que são estas com os martelos. E as 4 ações estão aqui numa fase mais à frente. Portanto, comércio e construção de edifícios na parte exterior, porque aqui estão as áreas de comércio e aqui estão os sítios para construir os edifícios, que são estes que estão aqui. Na parte interior é onde podemos colocar personagens, nossos funcionários no castelo, associado aqui à área amarela, ou escrever livros, aqui à área das cruzes, para ganhar o benefício. Portanto, eu escolhi esta carta, que tem sacos, portanto vou avançar 2. Eu poderia avançar 1, 2, mas aqui não posso fazer as ações de comércio, não faz muito sentido. Portanto, o sentido que faz é eu vir 1, 2 para aqui. E aqui posso fazer esta ação que consiste em trocar 2 sacos de comércio por um saco de tinta ou por um frasco de tinta, que são aquelas que podemos usar para outras ações. E já cheguei lá e então tenho a possibilidade de, na secção onde eu estou, de usar instantaneamente o poder desta personagem. Como é que isto funciona? Eu pagaria o custo dela, que seria 2 moedas, ganhava os ícones para juntar à minha ação e fazia também aquela ação. Neste caso não é uma coisa que me interessa muito, portanto eu não vou fazer, mas isto pode fazer muita diferença quando estamos a jogar. Portanto, eu queria fazer a ação de comércio, eu ia ver a quantidade de sacos que estavam nas 3 áreas aqui, como estas ainda não têm cartas, tem aqui os ícones já pré-definidos que nos vão ajudar a fazer a nossa ação. Portanto, eu teria 1, 2, 3, 4 sacos, o que significa que poderia trocar 4 sacos por 2 tintas. Mas, se vocês repararem, cada uma das 4 possíveis ações tem recursos associados e estes são recursos que nós podemos usar para potenciar a ação. No comércio podemos usar moedas, na construção pedras, na introdução de personagens no castelo ouro e na escrever os livros a tal tinta. Como eu estava a fazer comércio, eu tinha 4 sacos, eu ia juntar mais 2 moedas para poder ter mais 2 sacos adicionais e em vez de ganhar os normais 2 frascos de tinta, ia ganhar o terceiro frasco de tinta por 2 moedas. E tinha feito a minha ação de comércio aqui nesta zona. Feito isto, tinha a oportunidade de adquirir então a carta, já não como instantânea, mas adquiri-la para o meu baralho. Então eu vou poder pagar. E porquê é que eu quero esta carta? Porque esta carta tem aqui a habilidade de eu poder virar cartas pretas, ou seja, virar para o lado, reduzir os 2 pontos negativos e ganhar um recurso, e ainda por cima ainda me dá mais um recurso. Apesar de ser um bandido, que é o Joker, mas também faz avançar aqui o lado negativo, isto tem vantagens. Portanto, eu ia fazer isso, ia dar mais 2 moedas, ia adquirir a carta, tinha que ativar isto, quer eu use instantaneamente, quer a compre. Portanto, o preto ia avançar aqui 1 e ia colocá-la no meu descarte aqui de lado. Portanto, tinha feito esta ação e agora ia verificar se os meus 2 marcadores se tinham cruzado. Não tinha acontecido isso, mas caso isso tivesse acontecido, por exemplo, aqui, podia acontecer, eu ia ver o que é que eu ganhava e o que é que os outros jogadores ganhavam, os meus adversários. Se tivesse sido aqui, eu ia ganhar 2 moedas, ia ganhar um feito e uma dívida. O que não era mal ganhar dívidas, porque agora tinha uma carta para no futuro as poder virar a ter benefícios. Os outros jogadores podiam ordenar aqui a ordem de jogo. Mas consoante isto, tendo mais para um lado ou para o outro, as habilidades são muito diferentes. Por exemplo, se isto acontecesse aqui, se eu conseguisse avançar o branco tudo e nunca o preto, eu ia ganhar 3 cartas vermelhas, que são muitos pontos, e uma moeda. E os outros jogadores, caso tivessem um bandido na sua área de jogo, iam ganhar uma carta de dívida. No outro extremo, se isto tivesse acontecido assim, se o preto tivesse avançado tudo e o branco nunca tivesse avançado, eu ia ganhar 3 cartas pretas, 4 moedas, e os meus adversários, se não tivessem nenhum bandido, iam ganhar uma carta vermelha. Isto eventualmente é mau, mas nós já vimos que se conseguimos converter as cartas e virá-las pode ser uma coisa boa, até porque está associada à condição de final de vitória do jogo. Mas isto não tinha acontecido, portanto saltávamos isto. E então aqui ia ajustar a minha quantidade de mão necessária. Eu tinha 2 cartas do turno anterior, portanto tinha que ir comprar outra carta para ficar com as 3. E o outro jogador jogava da mesma maneira e no início do próximo turno íamos fazer o mesmo. A carta de final era descartada, não havia ainda carta, mas esta avançava para ali e eu poderia jogar uma nova carta. Ia, por exemplo, jogar esta e ia tentar continuar a fazer ações de comércio. Portanto, ia avançar um para aqui ia transformar sacos em dinheiro. Eu tinha 5 sacos, portanto ia ganhar 5 moedas com esta ação
E depois aconteciam as ações normais durante o jogo. Vamos explicar agora aqui algumas das habilidades especiais das cartas. Nós temos aqui 3 símbolos. Aqui já estão 2, portanto eu vou encontrar aqui mais um. Vamos ver, por exemplo, esta. Quando temos o símbolo instantâneo, aqui com o raio, quando a carta entra em jogo, nós ganhamos imediatamente o benefício. Se tivermos aqui este benefício do negociante, que neste caso é com este circular, quer dizer que é um benefício permanente. Por exemplo, quando eu tinha feito o comércio, se eu quisesse fazer o comércio com estes tais ícones todos em jogo, eram 5, ia ganhar 5 moedas, mas como tinha feito a ação de comércio, ia ganhar uma moeda adicional. Portanto, é uma coisa que acontece sempre. Se tivermos aqui o símbolo com o X, com esta cruz, é quando ele é descartado, para aqui é que ele ativa. Neste caso, a ativação era poder comprar uma destas cartas gratuitas sem pagar o custo e avançar aqui o branco. Portanto, vão haver todas estas habilidades diferentes nas várias cartas que nos vai fazer também querer manipular isto quando, por exemplo, os viscondes se cruzarem ou quando existirem algumas habilidades que podem fazer isso, tal como esta que permite reordenar a ordem de jogo. Depois temos outras habilidades aqui também da ação, que é, por exemplo, baralhar o descarte com as cartas que já temos para poder usar aquelas que fomos comprando, outras que nos adicionam dívidas, outras que nos permitem, por exemplo, como esta que nos permitem remover uma carta da mão ou do topo da pilha, remover mesmo do baralho para limparmos o baralho dessas cartas. Existe depois também o símbolo de descarte de cartas, que é assim, que está associado àquela personagem que eu escolhi no início, que nos permite descartar, vai para o descarte, não removido do jogo, mas depois tem benefícios também. Que ações é que convém agora explicar mais? Há aqui algumas que são importantes. Os livros são relativamente fáceis. Basicamente o nosso Visconde está lá no sítio, nós pagamos a quantidade de livros que estão lá em cruzes, portanto podemos pagar com a quantidade de cruciões visíveis juntando as tintas também e podemos ganhar o livro que nos dá normalmente habilidades, benefícios imediatos ou coisas também regulares. E obviamente interessa para fazermos estas combinações de livros, para ganharmos também estas habilidades, porque, por exemplo, imaginem se juntarem aqui 3 livros cinzentos, vão ter sempre mais um martelo para ter mais um de poder para construção. É apenas um exemplo lá para todos. Depois temos as habilidades de construção, também importa salientar isso. Por exemplo, se estivermos nesta zona, eu tenho a possibilidade de construir aqui, aqui ou aqui. Posso sempre construir entre o limite da peça e o limite do rio. Há sempre um rio para delimitar isso. Portanto, aqui eu poderia construir nestes 1, 2, 3 sítios. E como é que funciona? Estão aqui em cima os custos. Estes edifícios custam 5, estes custam 7 e estes custam 3. E eu tenho que dar pedras. Aliás, eu tenho que gastar martelos ou pedras para chegar a esse custo, poder construí-los. Eu vou desviar aqui para cima, para vocês verem. Porque quando nós construímos os edifícios, vamos imaginar que eu ia construir este aqui nesta zona. Por exemplo, eu a partir de agora ia ter sempre 2 sacos para adicionar às minhas habilidades. E como tapei esta parte, podia virar uma carta preta ou vermelha. Podia virar, por exemplo, esta vermelha e ela passava a valer 3 pontos. Se repararem, existe aqui uns benefícios ao lado, significa que se um outro jogador construir ao lado, ambos ganhamos este benefício. No entanto, se for o mesmo jogador a construir, não tem direito a este bónus. E se repararem, há para todos e depois realmente dão mais símbolos para adicionar às nossas ações. Depois temos aqui estas que são diferentes, por exemplo, esta permite que o Visconde avance mais uma casa quando estamos a juntar as moedas, sem pagar custo, porque ele pode sempre avançar mais do que, por exemplo, um. Ele aqui, com esta carta, só avançava 1. Mas nós podemos pagar quantas moedas nós quisermos para ele avançar mais. Com esta tem direito a avançar pelo menos mais 1. Esta aqui significa que podemos usar a habilidade instantânea da carta apenas por uma moeda, independentemente do custo. Isto são os tais bónus que já falei. Isto aqui significa que quando vamos comprar uma carta, podemos remover uma da mão do baralho para sempre. E aqui, se nós não tivermos nenhum bandido em jogo, quando aqui a verificação da confrontação entre o bem e o mal, nós ganhamos imediatamente um branco. Uma coisa interessante é que, por exemplo, imaginem que estas duas coisas se cruzam aqui a meio. A partir do momento, ainda antes da verificação, se isto vos fizer avançar para um lado ou para o outro, eles avançam em conjunto. Portanto, pode ser também uma boa estratégia para os juntar e depois manipular mais facilmente. Se libertarmos este edifício, em vez de termos 3 cartas na mão, passamos a ter 4, que também é uma boa coisa para escolhermos. Se repararmos os edifícios, aqui em cima vamos baixá-los todos outra vez. Agora vamos tirá-los mesmo todos para se ver melhor. Portanto, mostra ali os custos e mostra
os pontos que temos no final do jogo consoante as quantidades de edifícios que tivemos a fazer. Se fizermos, por exemplo, 3 destes no final do jogo, temos 15 pontos e por aí fora, 1, 2 ou 3 para cada um dos tipos dão estes pontos todos. Portanto, os que custam mais, obviamente, dão mais pontos de vitória. Falta só explicar aqui o castelo. O castelo é curioso, porque nós quando fazemos a ação de colocar personagens no castelo, vamos imaginar aqui que eu já tinha estes, por exemplo, temos que devolver aqui estas flores do lis amarelas e ouro para potenciar. Consoante os que devolvemos é a quantidade de personagens novas que podemos adicionar. Se eu, por exemplo, conseguir juntar 8, que é difícil, posso pegar em 4 e juntar ao castelo, no nível onde está o meu Visconde. Como é que isso funcionaria? Colocava 1, 2, 3, 4. E agora ia verificar, por cada área verificamos se existem 3 ou mais. Quando existem 3 ou mais, um vai para um lado, um vai para o outro e outro ascende. E é aqui que eu ganho um benefício. Portanto, ia ganhar 2 brancos. Imaginemos que eles estavam juntos. 1, 2. Portanto, era bastante poderoso. E depois íamos verificar novamente, para cada uma das secções, se continuavam a haver 3. Continuam a haver 3. Portanto, ia um para aqui e outro para cima. E ia ganhar novamente o bónus mais 1, 2 e ia avançar. E isto é o que nos permite, avançando através destes níveis e relações entre as quantidades de pessoas que temos, até ao topo. Mas depois de fazermos estas verificações todas, não nos podemos esquecer que podem existir aqui outras personagens. Esta questão das verificações dos 3 para subir é só para os nossos, mas no final de fazermos todas as verificações, vamos ver se em algumas das zonas existem 3 ou mais personagens, estes funcionários, independentemente da cor. Aqui existem mais do que 3. Portanto, o jogador ativo pode expulsar uma personagem e a personagem que expulsar, o dono vai ganhar então um tal benefício. Se estávamos a expulsar do primeiro nível, eu até disse que este era o 3, 2, 1, mas é 1, 2, 3, do primeiro nível, esse jogador vai ganhar 2 moedas e vai ficar novamente com a sua personagem. Portanto, há aqui uma certa compensação, sendo que podemos também expulsar os nossos se isso nos der alguma utilidade. Mas, no entanto, normalmente ninguém vai querer fazer isto, porque no final do jogo a quantidade de personagens que nós tivemos aqui vão dar pontos de vitória, sendo que estes dão 1, todos estão aqui, cada um dá 1, aqui 2 e aqui 3. Portanto, vão querer manter aqui as vossas personagens. Depois, lá está, quando se acabarem aqui os montes, vamos imaginar que acabam as dívidas. Os jogadores vão buscando e isto vai determinar um bónus para os feitos e vice-versa, porque se repararem, cada um tem um bónus para o seu oposto. O que significa que depois os jogadores com mais cartas vermelhas viradas vão ganhar pontos adicionais, mas nada para as pretas. E aqui a mesma coisa, se acabarem as vermelhas, são as pretas viradas que vão dar bónus. Isto vai criar aqui uma tensão bastante interessante no jogo. Portanto, quando isto acabar, acabam a ronda e fazem uma ronda adicional e vão contar os pontos de vitória. Recapitulando os pontos de vitória, aqui a minha versão está em francês, mas dá para explicarmos. Vamos ganhar pontos pelos edifícios, vamos ganhar pontos pelos níveis em que estão os nossos funcionários, vamos ganhar os tais pontos pelo tipo de livros que tivermos nas várias combinações diferentes. De notar que no final do jogo estas cartas também dão pontos adicionais, se as conseguimos obter, e alguns dos manuscritos também dão pontos por determinadas coisas, por exemplo, personagens no castelo e os sacos de comércio, portanto também é uma forma de termos pontos adicionais no final do jogo. Vamos ganhar pontos pelas dívidas e pelos feitos, sendo que as dívidas podem dar pontos negativos. Vamos ganhar os bónus associados àquilo que disputou o fim do jogo, portanto vai depender, e basicamente juntamos isto tudo e contamos os pontos de vitória. Bem, espero que tenha dado para ficar com uma noção de como funciona o jogo, com basicamente uma noção global das regras, porque provavelmente podem ter algumas dúvidas ao jogar o jogo, porque o jogo já tem algum nível de complexidade. Provavelmente é o mais complexo da série do Reino Ocidental, of the West Kingdom. Eu depois também irei fazer um vídeo sobre os 3, abordar questões que cada um tem, dando uma preferência de coisas que eu gosto, mas também referindo pontos e etapas e coisas que cada um deles faz bem na sua categoria, porque eu acho que cada um deles é quase uma subcategoria de jogo. Então, focando-nos aqui no Viscondes do Reino Ocidental, no Viscondes. Então, a nível da montagem, bem, o jogo tem um bocadinho de setup complicado, demora um pouco de tempo, porque temos que montar o tabuleiro, e ele tem várias coisas que podemos virar as várias partes dos tabuleiros, porque aquilo é um tabuleiro modular configurável.
temos de separar os baralhos por vários tipos, equilibrar os 5 montes, equilibrar os montes dos livros também para escrever. Cada jogador tem que organizar os seus edifícios todos, colocar os seus trabalhadores também. Depois temos que expor as cartas que vamos escolher, depois temos que configurar cada um com o tipo de condições iniciais que vai ter. Portanto, ainda demora um bocadinho a própria configuração, o que pode ser um pouco enganador tendo em conta o tamanho do jogo, porque parece um jogo que não é muito grande, mas ainda demora um bocadinho a configurar. Há vontade ali uns 10 minutos só a fazer isso. A nível dos componentes, os componentes acho que estão bastante bons. São componentes que são basicamente o mesmo, ou praticamente o mesmo tipo de componentes. São componentes que são muito parecidos com os componentes que vêm já dos outros 2 jogos anteriores, o mesmo tipo de meeples, o mesmo tipo de edifícios que nós víamos já nos Paladinos, portanto cada um adaptado à sua cor. Portanto, tem aqueles componentes de madeira típicos que eu acho que estão muito bem conseguidos. Os recursos também com miniaturas, que são mini recursos de cada uma das coisas que representa, está muito bem. A qualidade das cartas, as ilustrações continuam a ter o mesmo ilustrador com o mesmo tipo de ilustrações, que eu acho que tem muita qualidade e acabam por trazer um pouco de uma mística própria, embora aqui tem novamente o problema que estava também nos Paladinos. Se nós estamos a falar de um jogo que é da Alta Idade Média, ou seja, ali início do primeiro milénio, mais coisa menos coisa, mas se é sobre aquilo que é supostamente o Império Carolíngio e os seus descendentes, aquele tipo, por exemplo, da capa, o que está na capa, este tipo de roupa é praticamente roupa do período do Renascimento. Portanto, isto não está muito correto e a mim isto pode não ter qualquer interesse para outras pessoas ou não dar importância a isto, mas a mim causa-me um pouco de estranheza. Apesar da arte estar muito bem feita, as ilustrações estão muito bem conseguidas, cores muito vivas, isso tudo contribui para o jogo que tenha alma e presença de mesa e seja agradável jogar, e eu gostaria que tivesse um bocadinho mais de rigor histórico. Quanto aos temas e narrativas, trata-se de um Eurogame, estes jogos com o tipo de mecanismos bastante fortes em que nós podemos facilmente desconectar-nos daquilo que é a narrativa que o jogo tenta abordar e focar-nos apenas nas mecânicas e desfrutar o jogo por isso mesmo. No entanto, eu acho que houve aqui um esforço para conseguir dar alguma noção de narrativas ao jogo. Estamos a falar de um jogo que é supostamente na época medieval, onde o poder político era bastante fragmentado, em que os líderes políticos, que eram também militares, teriam de andar pelo território a controlar o seu território e a desenvolvê-lo. Aqui isto é representado pelos viscondes que andam pelo território, que depois há um poder central da corte, onde temos de ter a nossa própria influência, porque nós temos que andar a deslocar-nos pelas nossas propriedades, em que podemos ir desenvolvendo com edifícios. Há uma relação também com a igreja, que também é quase uma coisa independente, mas está intimamente relacionada com o que nós fazemos e pode nos dar benefícios. Eu diria que isso, e depois temos que ter os nossos ajudantes, a nossa própria corte, para ir desenvolvendo este tipo de território, sendo que estamos a competir com outros pares, outros nobres, que também estão a tentar ganhar a supremacia num suposto reino. Portanto, eu acho que isso até consegue transmitir esta mensagem deste tipo de organização política, ou social, ou medieval, deste jogo. Portanto, eu acho que isso está bem feito, apesar de mecanicamente ser um rondel com um deck builder. Portanto, coisas que podem ser aplicadas em imensos jogos, mas eu acho que estão aqui bem combinadas. A nível dos mecanismos que acabei por falar, nós temos aqui um rondel, acaba por ser um mapa que, consoante o nosso visconde vai andando e os avanços que tem, lá está, não podemos estar sempre a repetir ações, temos que dar voltas, isso é uma das características dos jogos com a tal rondel de ações, em que as ações são determinadas também pelo modo como construímos o nosso baralho. Tem também o deck builder, e neste caso é um deck builder bastante original, porque basicamente são conjuntos de 3 cartas que nós vamos ativando à vez, sendo que as cartas às vezes ativam quando entram, quando estão em jogo ou quando saem. Tudo isto é muito interessante, e depois as próprias localizações no próprio rondel são onde vamos poder fazer ações diferentes, colocando edifícios e tendo bónus. E havendo também interação com os outros jogadores com uma área no meio, que é o tal castelo, que tem aqui a parte de controle da área, que também é um tipo de mecanismo bastante aplicado, que até acaba por determinar o tipo de jogo. Portanto, nós temos aqui 3 tipos de mecanismos que determinam tipos de jogos por si só: o rondel, o deck builder, a gestão de baralhos e a controle da área, que estão misturados aqui num jogo que tenta simular aqui o que é o contexto político medieval. Portanto, eu acho que isso está bastante bem feito e está muito interessante. Obviamente tem também depois os outros mecanismos de construção de conjuntos e de combinações e essas coisas todas, e ações em cadeia. No entanto, são estes 3 que se destacam. A nível de duração, a duração aqui é muito variável, porque somos nós que controlamos quando é que o jogo vai acabar.
E se nós não tivermos experiência com o jogo pode se arrastar bastante, porque podemos andar a fazer coisas dispersas sem nos focarmos naquilo que são os nossos pontos de vitória, o modo como vamos pontuar, mas também o modo como vamos acabar o jogo. Ou seja, interessa-nos que o jogo acabe quando temos vantagem. Portanto, a duração pode ser muito variável. Vocês, por exemplo, a 2 jogadores podem jogar numa hora ou numa hora e meia ou mais que isso. Depende das ações que vão fazendo e como as vão fazendo. Porque tudo isso vai ter influência e uma vez que o jogo depois pode acabar quando se esgota o baralho das dívidas ou o baralho dos feitos e vocês podem avançar muito num ou podem equilibrar nos dois e isso vai tornando o jogo mais longo ou mais lento. Quanto ao número de jogadores, eu diria que o jogo joga bem a 1 jogador, é um bom jogo para jogar a solo, está interessante, a 2 jogadores também joga bem e a 3 também. O jogo tem algumas interações entre os jogadores e é isso que vai fazer com que o jogo tenha interesse de ser jogado com mais jogadores. Contra o jogador virtual eu acho que é interessante, mas o jogo ganha mais vida, eu diria que seja 2, 3, talvez 3, também especialmente porque os pontos que nós podemos obter no castelo fazem diferença, portanto isso pode fazer diferença. As outras interações são mais residuais, que é, por exemplo, se nos deslocarmos para zonas onde estão os outros jogadores, os outros viscondes, podemos ordenar as cartas. O facto de quando existe o choque dos discos brancos e pretos pode ter também influência nos outros jogadores, portanto isto, se tivermos mais jogadores em jogo vão acontecer mais estes choques e depois vamos ter mais efeitos indiretos pelo aquilo que os outros jogadores estão a fazer e também ao terem mais jogadores as cartas vão aparecendo mais cartas, vão esgotando mais cartas e os livros da ação da igreja, de poder escrever os livros também se vão renovando com mais velocidade. Portanto, eu diria que 3 é um bom número para jogar este jogo, embora seja também bom a 2 jogadores e a 1. A 4 acho que é desnecessário, torna o jogo demasiado longo. Ou seja, o jogo tem algumas interações, não são tantas interações como um jogo de guerra direto, nós não influenciamos assim tanto o jogo do adversário, mas conseguimos ter ainda algumas pequenas interações que podem fazer a diferença, especialmente no castelo e nas ações do choque do disco branco e preto, que podemos dar cartas que podem ser agradáveis ou desagradáveis aos outros jogadores e se misturar e influenciar um pouco naquilo que são as suas próprias estratégias. Sobre as estratégias, eu diria que o jogo tem tanto a dimensão tática como a dimensão estratégica. E, taticamente, ou seja, nós podemos aproveitar aquilo que é o melhor que está à nossa disponibilidade naquela zona, que pode ser determinada pelas cartas que estão visíveis dos tais personagens que podemos adicionar ao nosso baralho ou usar instantaneamente. Isso é uma coisa que pode ser bastante conjuntural, depende do que está disponível no momento e também daquilo que se vai abrindo no castelo. Pode ser uma boa oportunidade de expulsarmos outros jogadores ou não. Portanto, temos essas pequenas noções táticas que também dependem das cartas que nós recebemos e temos na mão, mas nós podemos construir uma estratégia a longo prazo. E aqui a estratégia a longo prazo está muito relacionada com aquilo que é a construção do nosso baralho, porque nós vamos construindo o baralho para ele cumprir determinados objetivos na dimensão do baralho e também na quantidade de cartas que tem e do tipo de cartas que são. Se nós nos queremos focar mais numa coisa, se queremos ter uma coisa flexível, se queremos beneficiar, por exemplo, dos bons atos e de fazer avançar o disco branco ou do preto, porque ter bandidos e fazer avançar o disco preto aparentemente é mau, mas pode ser bom se nós construirmos um baralho para beneficiar de podermos virar as cartas para remover os pontos negativos e obter recursos adicionais. E outras que podem dar também outro tipo de benefícios e pontuadores finais, incluindo alguns manuscritos que penso que dão também pontos pela quantidade de bandidos que nós tivermos. Todas estas coisas podem ser combinadas com uma estratégia pré-definida no início, sendo que se tem que adaptar sempre à conjuntura de cada momento à medida que vamos jogando o jogo. A nível de complexidade, eu diria que é o jogo mais complicado, mais complexo da série, como disse no início, porque tem muita iconografia, porque tem a parte do deck builder e parecendo que não, este mecanismo do deck builder é um mecanismo complicado e existe já uma experiência com jogos porque temos de ter noção de probabilidades das cartas que vão saindo, ter a noção que temos que encadear várias cartas para tirar o máximo poder delas, encadeá-las com os outros mecanismos dos jogos e isto não é uma coisa que se sabe imediatamente, ou seja, vai exigir jogar pelo menos umas 2 ou 3 vezes para perceberem exatamente como é que devem construir o vosso baralho e tirar o máximo de potencial todas as outras ações disponíveis e inter-relações, porque depois tem também a noção, não é só construir o baralho, é também organizar as cartas no vosso tabuleiro, saber quando baralhar, quando não baralhar, conjugar os avanços dos discos brancos e dos pretos com a construção também dos edifícios. Todas estas coisas interagem, tornando um jogo mais complexo e com uma curva de aprendizagem
que é um bocadinho superior aos outros no meu entender. Eu diria que só à terceira vez é que vão estar mesmo a jogar de modo bastante eficiente o jogo. A nível da paralisia de análise pode ter um pouco, porque especialmente no início quando estão a ver toda aquela iconografia e isso pode ser esmagador. No entanto, nas vossas jogadas por turno, como vocês estão limitados pela quantidade de cartas que têm na mão, que normalmente são 3, acaba por reduzir um pouco mais o espectro da quantidade de decisões que têm que tomar. Mas mesmo assim ainda são algumas, o que pode levar a alguma paralisia de análise para alguns jogadores. No entanto, eu ao jogar o jogo, até fiquei surpreendido pela velocidade com que correm os turnos. Acabam por ser muito rápidos, porque escolher uma carta, jogar, juntar as ações, avançar o Visconde, escolher ou não comprar a carta, fazer a ação e está feito. Basicamente é isto. No entanto, se os jogadores quiserem estar a considerar todas as cartas que têm na mão, todos os ícones que já têm, as localizações para onde podem ir, se querem usar a carta instantânea ou não, se querem depois adquirir a carta, pode demorar um pouco os turnos. Mas pela minha experiência os turnos até foram rápidos. Quanto à rejogabilidade, acho que o jogo tem elevado a rejogabilidade porque os tabuleiros são configuráveis, são modulares, vocês nunca vão começar com o mesmo tipo de personagem adicional para o vosso baralho, as condições de início de jogo também são diferentes, os pontuadores também vão mudando consoante os que estão nos livros, ou as decisões que os jogadores tomem se avançam mais na redução do baralho das dívidas ou no baralho dos feitos, tem também algumas interações e o vosso baralho vai-vos dar sempre aleatoriedade porque vocês nunca vão controlar exatamente as cartas que têm. Portanto, eu diria que tem elevada rejogabilidade até. A nível do arco narrativo, o jogo escala, vai tendo um crescendo, vocês vão tendo poucas coisas para fazer no início e depois vão acumulando e vão conseguindo combinar múltiplos efeitos das cartas e é uma forma, como estão sempre a repetir os turnos da mesma maneira, de aprenderem o próprio jogo, de terem um crescendo que acho que vos vai dar satisfação, sempre ali com a tensão de não saberem bem quando é que o jogo vai terminar. Tenho uma noção, mas pode ser não muito exata, o que acaba por dar aqui uma certa incerteza que acaba por ser interessante e cria um pouco de dinamismo no próprio arco narrativo do jogo. A nível dos caminhos para a vitória, tem algumas formas de fazer pontuação. Não é um jogo em que tudo o que vocês fazem dá pontos, não. Até está bastante reduzido comparando com alguns jogos deste tipo. Basicamente vocês vão ter pontos das dívidas, dos feitos, os pontos no castelo, os pontos que eventualmente alguns livros vos podem dar, algumas cartas bónus que podem ir adicionando a construção dos edifícios. Basicamente acaba por ser o somatório destas coisas. Portanto, vocês podem focar especificamente numa coisa ou fazer uma estratégia que consegue misturar aquilo que são as melhores oportunidades que vocês podem identificar durante o próprio jogo. Portanto, eu diria que tem vários caminhos para a vitória. Quanto à inovação, eu acho que o jogo está inovador porque consegue, como disse também já no início, misturar 3 mecanismos que tendem a definir o tipo do jogo num só tipo de jogo. Portanto, isto não é um jogo de deck builder, não é um jogo de rondel, nem é um jogo de área control ou de controle de área. É um jogo que mistura as 3 coisas, que consegue misturar estes 3 mecanismos que são muito fortes e que por vezes acabam por determinar o tipo de jogo e torná-lo por vezes desconectado da própria narrativa e do tema do jogo, mas eu acho que aqui estas 3 conjugações até ficaram bastante bem feitas para aquilo que é supostamente a simulação, como já falei, de um jogo de gestão do território medieval, político, económico e social, em que o vosso líder tem que se movimentar pelo território para o poder gerir. A nível do preço, e vou falando também do tamanho da caixa, porque acho que ainda não falei, acho que esta série tem estas caixas com estes tamanhos que para mim são muito bons. É uma caixa pequena, toda ela é preenchida, não sinto que estive a comprar ar ou vazio. O jogo todo ele é denso e não tem uma caixa excessivamente grande, o que faz depois, provavelmente, porque depois também os componentes são mais reduzidos, não tem componentes muito grandes, eu diria que o jogo consegue depois ter uma boa qualidade de preço. Também associado provavelmente às quantidades que a empresa faz e ao sucesso que a empresa em si, a editora, e estas trilogias que eles foram lançando têm tido sucesso. Portanto, isso provavelmente faz com que consigam ter melhores preços. Mas é um jogo que eu diria que há de rondar entre os 45, 50 euros, mas conseguem reduzir se conseguirem alguma promoção. Portanto, eu diria que é um jogo que o preço está bastante bem definido para o tipo de jogo que é, a qualidade dos componentes, o tipo de jogo e a experiência que ele proporciona. Bem, esta foi a minha opinião sobre os Viscondes do Reino Ocidental, ou Viscondes of the West Kingdom. Eu gostei bastante do jogo, é um jogo que eu quero explorar, já joguei umas 5 vezes e sinto-me que ainda não explorei devidamente o jogo e quero jogá-lo mais no futuro, seguramente um que vai ficar na minha ludoteca, mas depois vou falar então do tal
na tal análise da trilogia no total, e porque é uma trilogia que nós sabemos que está a ter muito sucesso e para a qual estão previstas várias expansões. Portanto, eu também estou curioso que tipo de expansão é que podem adicionar a este jogo. Eu imagino que ele possa ficar ainda mais interessante se nós tivermos ainda mais caminhos para a vitória. Portanto, um jogo que eu gostei bastante e que recomendo, e fico também a aguardar as vossas opiniões. Tenho alguma curiosidade também saber se as pessoas que seguem aqui o canal se gostaram também deste jogo, se ficaram interessados, se isto vos cativou ou não e qual a vossa opinião também. E pronto, obrigado pela atenção e até um dia destes.